E no vídeo de hoje eu venho com o unboxing da caixa de março do Intrínsecos. Mas é claro, antes de revelar todo o conteúdo dessa caixa, eu preciso te lembrar de se inscrever aqui no canal, deixar o seu joinha se você gosta de estilo de conteúdo e também de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora, se você quiser acompanhar mais do meu dia a dia, coisas pontuais que eu não consigo compartilhar muito por aqui, você pode me seguir lá no Insta, porque lá eu compartilho a rotina de uma paulistana que é apaixonada por livros. Então vamos começar com o primeiro item dessa caixa, que foi esse kit com imã de geladeira, em que você tem 5 mulheres latino-americanas que fizeram história. E aí eu já estou com o meu pacotinho em mãos, e quando você abre esse pacotinho, você acaba vendo ali 5 mulheres latino-americanas que representam, né, todo esse processo de história e tiveram grande importância em várias conquistas para nós mulheres. Já o segundo item foi um pôster que costuma vir em diversos kits aqui do Intrínsecos, e nesse pôster em específico, de um lado nós temos todo esse processo aqui de diagramação bastante colorida, muito bonita, e do outro lado você tem um pouco sobre cada uma dessas 5 mulheres latino-americanas que fizeram história e também uma descrição sobre o porquê que nós temos esse brinde e também porquê que isso é tão importante dentro desse contexto dessa caixa do Intrínsecos. A América Latina foi moldada pela força e resistência de milhões de mulheres ao longo dos séculos, mas seus feitos louváveis em diferentes áreas não foram suficientes para impedir o apagamento de seus nomes e histórias. Para que possamos conhecer nosso passado, entender nosso presente e construir nosso futuro, selecionamos 5 dessas mulheres que você precisa conhecer, e aí você tem um pouquinho sobre cada uma dessas mulheres, quando elas nasceram, quando elas faleceram e um pouco também da história delas e da importância delas para todo esse processo cultural. E o mais importante, elas fizeram coisas maravilhosas, incríveis, e tiveram seus nomes de alguma forma ali apagados ou esquecidos dentro de um contexto da história, sempre, né, tendo o homem como destaque. Então é muito interessante e estou curiosa para descobrir qual foi o livro escolhido para representar essa caixa aqui de março do Intrínsecos. E finalmente chegamos num dos itens mais importantes aqui desse vídeo, que é a revelação do livro e da capa que foram escolhidos para representar essa caixa de março do Intrínsecos. Então aqui nós temos Os Abismos, de Pilar Quintana, com essa capa um tanto quanto misteriosa. Cada elemento eu acredito que tem, assim, um porquê de estar aqui nesse processo de diagramação da capa, mas por enquanto ficamos aí no mistério, com esse título também muito interessante, Os Abismos. E já o clássico item que vem em todas as caixas do Intrínsecos, o marcador, e aqui nós temos sempre citações relacionadas a todo o contexto do livro. A primeira delas, quantos abismos cabem dentro de nós? E a segunda, dei um passo, eles me notaram e se viraram para mim. Meu pai andou até a porta e a fechou com força. Agora não se ouvia nada, só o silêncio, só o abismo daquele silêncio. Mais uma vez, um item de mistério, uma frase ali que traz aquela curiosidade em saber um pouco mais sobre a história. Sim, estou bastante curiosa para descobrir um pouco mais sobre como a protagonista está inserida nela, então vamos conferir agora a revista Intrínsecos, que é o próximo item dessa caixa, em que traz sempre a sinopse do livro e o que você pode esperar dessa história, desse conteúdo e principalmente da trajetória da protagonista. Quando pensamos na Colômbia dos anos 80, imagens de explosões em centros urbanos e o rosto do narcotraficante Pablo Escobar são associações imediatas. Mas não é bem essa Colômbia que a escritora Pilar Quintana nos oferece em Os Abismos, romance vencedor do Prêmio Alfaguara 2021. Vemos, isso sim, uma ebulição de afetos e a sombra de conflitos sociais pelo olhar curioso de uma menina, que narra sua história tempos depois, ainda sob a ótica de sua infância. Alguém naquela idade que não sabe bem para onde ir e nem o que precisa deixar para trás. Mais um ponto muito interessante em relação a essa história, e aqui você tem diversos artigos que trazem muito essa questão da mulher mesmo e da representação dela ao longo aí da história e como coisas e conquistas muito importantes que foram feitas por mulheres foram apagadas porque vieram outros homens e acabaram, né, pegando um pouco dessa credibilidade. Afinal, a mulher naquela época era para ser apenas uma dona de casa, não ter esse tipo de conquista, e sim o homem. Então tem vários artigos muito legais que trazem um pouco desse contexto histórico mesmo, cultural,
para que você entenda como foi a batalha dessas 5 mulheres latino-americanas e também dentro da história desse livro, em que você tem um ponto aqui da sinopse em que eles falam: nessa intrincada teia emocional, ao som de boleros, a autora nos oferece um dos retratos mais tocantes da opressão feminina e do machismo latino-americano da literatura recente. Muito interessante, é um livro que eu não sei se eu colocaria agora na minha lista de próximas leituras, mas tem uma pegada não só nessa questão de trazer uma história, mas também trazer certas reflexões em relação a essa opressão feminina, principalmente nesse universo latino-americano. E vamos finalmente para a revelação da cor do livro, que vai representar esse livro, Os Abismos, que está dentro da caixa de intrínsecos de março, e que nós temos esse tom de azul maravilhoso, é uma das minhas cores favoritas dos 11 livros que eu recebi até agora. Esse é o livro que eu mais gostei nesse processo aqui de projeto gráfico, de escolha de cor mesmo. Eu sou apaixonada por esse tom de azul. O livro, ele não é um livro assim tão grande, tem 270 páginas, e você percebe que os textos são curtos e não ocupam ali todo o espaço da página, ou seja, acredito muito que esse livro será uma leitura rápida, aquela leitura que talvez não seja assim tão leve por trazer temas tão importantes aqui inseridos dentro da história, principalmente quando nós temos uma protagonista que vai narrando todo o desenvolvimento ali dos personagens de cada capítulo sob a ótica de uma menina que não entendia muito bem o que estava acontecendo ali ao redor dela. Então, um pouco ali de expectativas eu diria em relação a essa história, mas ao mesmo tempo não sei se o livro tem aquele quê para entrar na minha lista de próximas leituras desse mês ou do mês de abril. E assim terminamos mais um vídeo de unboxing do Intrínsecos. Deixa aqui nos comentários o que você achou da escolha desse livro, da história, se você ficou com aquela curiosidade em conhecer um pouco mais sobre ela e quem sabe fazer a aquisição desse livro quando ele for lançado mesmo pela editora Intrínseca. E eu vou ficando por aqui, um grande beijo e até a próxima. Tchau!